Vamos trazer aqui nosso amigo Alfredo Atié, o jurista de São Paulo. Alfredo, como é que você vai? Tudo bem? Tá frio aí? Tá muito frio, mas tá bom. Eu fiquei aqui sem energia, peço muitas desculpas aí, viu? Eu fiz entrar às 9 horas, peço a você, ao Glauco e a todo mundo que está aí nos acompanhando. Muito Inclusive, bem. isso tem sido comum aqui, né, em São Paulo, Alfredo, porque deu uma piscada aqui também, mas não chegou a cair. Meu Deus. Bom, não vamos falar mal agora A gente vai entrar num outro assunto, falar mal dessas empresas concessionárias aí. Exatamente. Alfredo, amanhã vai ter o Dia da Soberania na USP. Você vai conseguir ir lá? Eu vou estar lá, com certeza. Representando a Academia Paulista de Direito, né? É um dia muito importante, é uma convocação muito importante que foi feita pela faculdade, pelo Celso Campilongo, pela Ana Elisa Bechara, que são o diretor e a vice-diretora, e são extremamente antenados com a verdadeira tradição do direito, né? Porque o direito sempre foi isso, um direito sempre de resistência, de ocupação dos espaços para defender a cidadania, defender a democracia, né, lutar contra esses tiranos de sempre. E vai ser uma cerimônia muito bonita lá no Salão Nobre. Exatamente como foi há algum tempo aquele ato de resistência, né, direito que foi contra o Bolsonaro, né, a carta aos brasileiros e brasileiras, revivendo a tradição do Goffredo Telle Júnior, que abriu o caminho para também terminar com a ditadura no Brasil. Muito bem. Alfredo, hoje teve um novo ataque do governo americano, através da sua embaixada no Brasil, ao Poder Judiciário brasileiro. A conta oficial da Embaixada dos Estados Unidos fez uma mensagem agressiva, né, contra o Poder Judiciário brasileiro. O ministro Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, e que, por sua vez, tem restringido a liberdade de expressão no ZEUA. Graças à liderança do presidente Trump e do secretário Rubio, estamos atentos e tomando as devidas providências. É uma ameaça, né? Uma ameaça. A mensagem em si é grave, e se a gente pensar que ela já veio acompanhada de ameaças econômicas e chantagem econômica, aí fica mais grave ainda, e por isso é muito bom que haja esse ato aí no dia 25, amanhã, 25 de julho, na Faculdade de Direito da USP, em São Paulo. Quem puder, vá, vai ser um ato importante. Alfredo, como é que essas ameaças ao Poder Judiciário brasileiro, que são, na verdade, ameaças à soberania nacional, como você acha que está repercutindo no Poder Judiciário como um todo? Você acha que isso tem capacidade de abalar um pouco, aí mexer com a cabeça de alguns juízes que ainda ficavam aí defendendo o Bolsonaro? Olha, Miguel, eu acho que nada mais une, digamos assim, um segmento bastante conservador, né, como é o caso do judiciário, do que a ameaça à soberania, né? Eu acho que isso é um princípio que toca fundo ao pensamento conservador. Então, eu acredito que, nesse momento, o judiciário brasileiro ele está unido no sentido de preservar o seu papel, né? Porque o papel do judiciário é o papel de impor o império da lei, né? O rule of law, que os americanos conhecem muito bem, né? E os ingleses também conhecem muito bem. Não tem nada de mais guardado com o devido cuidado do que a independência dos juízes e juízas, né? Que vem lá da Inglaterra. Isso, você sabe que na Inglaterra não existe propriamente um sistema de justiça como é o sistema de justiça que nós temos aqui. Lá, o que é fundamental é a independência dos juízes e das juízas. Isso é uma coisa que a gente também tem aqui, até por influência de várias outras culturas, não é? Não é apenas dessa tradição anglo-saxônica, mas também tem outras, digamos assim, configurações. E isso é extremamente importante. Quer dizer, no judiciário
se apresenta uma característica da soberania que é talvez a mais importante de todas, que é o apego ao império da lei. Quer dizer, a lei é o que há de mais importante, o princípio da legalidade. Nada pode acontecer se não tiver previsto em lei. E o que significa isso, na verdade, para o judiciário e para a sociedade como um todo? Que aquilo que a sociedade, o povo, escolhe, que são as leis, eles têm um órgão para fazer cumprir essas leis, quer dizer, um órgão para executar essas leis. E esse órgão é o judiciário. Então, é uma forma de ligação do judiciário com a democracia. Não é? Os juízes não têm vontade autônoma. As juízas não têm direito de dar opinião sobre isso ou sobre aquilo, senão aquilo que está contido na lei. Então, portanto, é uma decisão do povo que deve ser cumprida pelo judiciário. E isso é o aspecto talvez mais importante, eu acho que é o mais importante da soberania, não é? E que exige muito, assim, muita preparação, muita instrução, muita formação. É alguma coisa difícil ainda no Brasil, a gente está lutando muito para que isso efetivamente se torne realidade, mas nesse momento em que há esse ataque direto à soberania brasileira e ao judiciário brasileiro, eu tenho a impressão que isso vai unir bastante todo o pessoal do judiciário. Claro que há exceções, né? A onda do extremismo de direita trouxe inúmeros malefícios para o Brasil. E ela influenciou de dentro o Estado brasileiro, quer dizer, as instituições, as pessoas que constituem as instituições, né? Então, lamentavelmente, a gente viu muito de bolsonarismo no executivo, em todos os executivos, em todos os legislativos, e no judiciário federal e no judiciário estadual. Mas agora eu acho que isso é o golpe fatal para que haja efetivamente uma reação de uma forma só, uníssona, quer dizer, com uma só voz, né, no sentido de reafirmar a dignidade da sociedade, a dignidade humana, e que o judiciário se ligue a isso, né? Quer dizer, ele é, na verdade, o que garante isso tudo. Ele não criou isso tudo, ele só obedece. O judiciário não é um poder de mandar, é um poder de obedecer. E a obediência do judiciário é fazer com que as leis sejam cumpridas. E nesse aspecto, esse ataque que o judiciário brasileiro sofreu por meio também dessa mensagem, que é uma mensagem absolutamente infeliz, né? Não só do ponto de vista do seu conteúdo, mas também da forma como ela é escrita, né? Que é lamentável, você não tem assim nada de útil naquilo que está escrito, não tem nada de verdade naquilo que está escrito. Então, isso, na verdade, é mais uma demonstração que a gente precisa realmente se unir e estar lá, não apenas lá no Largo São Francisco, né, na praça que pertence a todo mundo, lá no Salão Nobre, na velha Faculdade de Direito, mas também nos corações das pessoas. Quem não puder ir lá, quem estiver em outros estados, quem estiver em outras cidades, tem que fazer uma reflexão sobre o que vale a pena, né? Por que vale a pena viver? E o que vale a pena viver está consagrado numa carta, que é a Constituição que todo mundo escolheu. E ali tem valores maravilhosos que a gente tem que defender. E é isso que significa defender a soberania, não é? Liberdade, igualdade, solidariedade, dignidade da pessoa humana, não é? A paz, a justiça, a verdadeira justiça, né? A construção dos laços entre as pessoas, a dignidade do trabalho, que é muito importante, a gente precisa voltar a valorizar o trabalho, voltar a proteger o trabalho, e também lutar por uma livre iniciativa, mas uma livre iniciativa que seja ética, não seja uma livre iniciativa de ficar explorando as pessoas, oprimindo as pessoas, tirando tudo aquilo que as pessoas têm e não deixando que as pessoas tenham espaço efetivamente para viver, né? Agora, Alfredo, quando você fala inclusive desse ataque, né, dos Estados Unidos à soberania brasileira, hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dava uma entrevista à Rádio Itatiaia e ele usou o termo traidores, né, de traidores da pátria. Ele falou que hoje existe uma força política brasileira que está instaurada em Washington e que ele diz assim, olha, eu acho que isso, a última vez que aconteceu no país dessa forma foi na Inconfidência Mineira, né, dizendo de
pessoas, né, de personagens da política nacional traindo de forma ostensiva o próprio país. Existe esse ataque ocorre por conta dessas figuras também, né, que incentivam, que estimulam, que articulam lá fora. Como é que você vê, sob esse ponto de vista, porque a gente sabe, né, inclusive, ao contrário do que pode dizer o sentido original da palavra golpe é um processo, né? Ele não se dá simplesmente de uma hora para outra. Tem todo ali uma preparação, e a própria ação penal da trama golpista que está no Supremo mostra bem isso. Isso que a extrema-direita brasileira está fazendo por meio de parlamentar, de jornalista que está lá em Washington, por meio de bolsonaristas aqui, é um golpe, uma tentativa de golpe parte 2, ou seja, é a continuidade do processo de golpe que a democracia sofreu e que agora toma uma outra roupagem, Alfredo? Muito bom, Glauco. O golpe, né, todo golpe não é um ato só, né, ele é um processo. E aí existem vários atos que vão preparando o golpe definitivo, né, quer dizer, o rompimento definitivo com a ordem jurídica, né? E isso foi tramado dentro do governo Bolsonaro desde o início. Ele ficou o tempo inteiro costurando, junto com essas pessoas que são os réus do grupo chamado Crucial, né? Eles ficaram ali costurando o rompimento da ligação do povo brasileiro com a Constituição, a ditadura, a volta de uma nova ditadura no Brasil. Tentaram imitar muitas coisas que aconteceram lá em 1964 também, né? Você vê a convocação que ele fez dos embaixadores para dar uma explicação falsa sobre o processo eleitoral brasileiro, as mentiras que estão povoando e que continuam povoando hoje. Se a gente abre a internet, você deve saber disso melhor, você, o Miguel e todo mundo que está nos assistindo, você vê lá que tem um monte de notícias falsas ali pululando para tentar convencer as pessoas de que Bolsonaro e outros estariam sofrendo injustiça, quando na verdade eles estão somente sendo processados porque tentaram acabar com a Constituição, tentaram acabar com o Estado Democrático de Direito. Essa presença dessas pessoas lá em Washington, acho que a figura que o Fernando Haddad quis, digamos assim, relembrar é a do Joaquim Silvério dos Reis, né? O grande traidor da pátria. E quando ele fala em traidor da pátria, também ele está rememorando a fala de Ulisses Guimarães. Quando foi promulgada pela Constituinte brasileira, lá atrás, em 88, a atual Constituição, o Ulisses Guimarães foi muito feliz, né, ao apresentar aquela carta e de chamá-la de Constituição cidadã, quer dizer, pertencente aos cidadãos e às cidadãs, não é? E ele disse que aqueles que a descumprissem, aqueles que buscassem romper com ela, seriam exatamente traidores da pátria, não é? E o Silvério dos Reis, lá atrás, na Inconfidência Mineira, o que ele fez diante daquelas pessoas que estavam procurando a independência, não tanto do Brasil, mas ali do espaço, né, que era ocupado ali pelas minas na época, né, mas tudo se estenderia ao Brasil paulatinamente, mas de qualquer forma, aquelas pessoas estavam procurando o quê? A autonomia, a independência, a autodeterminação do povo daqui, da colônia, contra a metrópole, né? E isso é uma luta constante. Você sabe, Glauco, que esse princípio da autodeterminação é muito nosso aqui, das Américas. Ele foi muito bem, muito criado aqui, foi gerado aqui, e depois ele passou para o mundo, né? E ele vai aparecer lá na Carta de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, mas ele foi criado aqui. Então, nós, americanos em geral, né, inclusive os Estados Unidos, né, que lamentavelmente nesse aspecto agora rompeu com essa tradição, é estranho que isso tenha acontecido, e eu acho que o povo americano não vai deixar que isso aconteça, né, porque isso tudo é uma exceção na história americana, né, grave, mas isso tudo aqui, cada povo tem o direito de determinar o seu destino político de forma democrática. A soberania é um princípio democrático, quer dizer, ela está ligada à democracia, está ligada à dignidade humana. Essa presença dessas pessoas em território americano, tramando contra o Brasil, é um crime de alta gravidade. Alta gravidade.
essas pessoas merecem efetivamente ser processadas e punidas efetivamente com o rigor que está lá no Código Penal, quando fala sobre as pessoas que tramam contra a soberania, contra o Estado Democrático de Direito, contra o povo brasileiro. É isso que estão fazendo. E lá eles estão semeando mentiras, estão querendo, você veja, só que coisa assim, totalmente louca. Foram senadores brasileiros e senadoras para Washington para falar com o Congresso. O Senado Federal, na Constituição brasileira, ele tem um papel importante de coadjuvante do Poder Executivo, portanto, do governo, né, da Presidência da República, nessa área das relações internacionais. Então, eles vão lá conversar. E foram senadores e senadoras de vários partidos, governo e oposição. E essas figuras que estão lá, o pretenso deputado, o pretenso jornalista, eles estão querendo, inclusive, impedir que isso aconteça. Ou seja, eles estão procurando, de todas as formas, impedir que o Brasil mantenha a sua dignidade internacional. E esse atentado contra a soberania não é só atentado contra o Brasil e a Constituição brasileira. É o atentado contra a ordem jurídica internacional. Existem normas internacionais, são tratados, que impedem que isso aconteça. Então, é de muita gravidade esse ataque. E nós todos, como cidadãos e cidadãs, a gente tem de se preparar, as instituições brasileiras, sejam privadas, sejam públicas, tem de se preparar para dar uma resposta a isso, dizer o seguinte, olha, como está lá na carta que amanhã vai ser lida, somos todos Brasil, não é? Nós somos um povo só, dentro de um território só, e um território que é representado hoje por uma coalizão democrática que é elogiada no mundo inteiro pela sua capacidade de não apenas negociar os interesses do Brasil, mas também de ser solidária com os povos africanos, com os povos asiáticos, não é isso? Ou seja, a capacidade de gerar ligações internacionais. Não é? Isso é muito, muito importante. Alfredo, muito obrigado, então, pela participação. Vou fazer ficou a entrevista um pouquinho mais curta hoje, mas na semana que vem, se tiver um tempinho, você volta aí com mais tempo, até para contar como é que foi o evento de amanhã, que eu não vou poder ir, estou aqui no Rio, mas em espírito estarei lá, acompanharei, e a gente vai cobrir aqui também o que for, se tiver algum vídeo, alguma conteúdo, né? A gente exibe aqui. Então, forte abraço, boa sorte, bom final de semana, Alfredo. Um abraço para vocês, tá bom? E vamos todos juntos pela soberania. Amanhã, 11 horas, lá no Lago São Francisco.